Olá, meu amigo, minha amiga. Alguns brasileiros, para o nosso orgulho, se destacam na história da humanidade pelos seus feitos extraordinários, seja no campo das artes, no campo das ciências, das inventividades, seja no campo dos esportes. E agora nós estamos vendo um brasileiro que merece ser focalizado como um grande destaque no mundo do direito, no mundo jurídico, porque algo que ele está fazendo aqui no nosso país serve de exemplo para todas as civilizações. Me refiro especificamente a algo que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do nosso país, está fazendo ao desferir uma série de cadeiradas na cabeça do homem mais rico do planeta. Isso está deixando muita gente perplexa, isso merece ser sublinhado. Porque não é qualquer coisa quando a extrema-direita no planeta acreditava que o ministro da nossa Suprema Corte brasileira não seria capaz de enfrentar alguém por ser, portanto, alguém com tanto poder. E a extrema-direita aqui no nosso país está totalmente desbaratinada. Isso porque eles acreditavam que esse homem, o mito para eles, não seria capaz, de se curvar, de recuar, de ter atos de covardia. E eles estão vendo agora que o dinheiro não se confunde com personalidade ou com caráter. A pessoa pode ter muito uma coisa e não ter nenhuma a outra. Mas eles já deviam estar acostumados porque eles seguem uma figura que caráter algum tem e que, portanto, está sendo acusado pela Polícia Federal do nosso país de chefiar uma Orcrim de reles ladrões de joias. Me refiro à figura do inelegível. Portanto, a extrema-direita aqui no nosso país hoje está totalmente atordoada, eles não sabem o que dizer para os seus públicos, porque, de fato, eles acreditaram num grande mentiroso, num grande covardão, endinheirado, Vou conversar com vocês sobre esses fatos, sublinhar aqui algumas situações muito pontuais, fazer algumas projeções do que pode acontecer no futuro em relação a esse acontecimento e também falarei sobre coisas muito importantes que aconteceram no Brasil. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe. Recomende. E sempre dê o seu joinha, seu comentário, que são muito importantes aqui no nosso portal. E se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, antes de entrar aqui na análise de um covardão internacional, e aí isso merece um destaque, uma lupa, quero falar de alguém muito corajoso. Me refiro especificamente ao deputado Glauber Braga, que foi homenageado ontem na Associação Brasileira de Imprensa, num dia muito complicado aqui no Rio, porque teve jogo de futebol, teve Rock in Rio, a cidade teve ponto facultativo, foi uma loucura. No entanto, a BEI ficou lotada para homenagear o deputado Glauber Braga, e eu aqui me somo a essas pessoas, eu não pude estar presente lá também, estava aqui com vocês no nosso portal, Enfim, mas fica aí o meu grande abraço a Glauber Braga, a Sâmia, a sua esposa, e todos os companheiros que estão ali irmanados com o Glauber Braga para ele continuar a ter o seu mandato e ser uma voz ativa de todo o pensamento humanista que nós defendemos aqui também no nosso portal e que isso possa cada vez mais trazer mais pessoas para a luta também. Bom, fica aí um abração, Glauber, e vamos seguir em frente. Bom, vamos entrar agora na história dos covardes que a gente precisa enfrentar, A gente nunca sabe se é mais difícil enfrentar um covarde ou uma pessoa corajosa, O corajoso, normalmente, ele tem ali algum princípio moral, Algum tipo de honra. Mas o covarde, ele se torna uma figura imprevisível, porque você não sabe o que ele é capaz de fazer. E aqui no Brasil nós estamos tendo aqui esse momento onde os covardes, eles perderam a inibição e eles se apresentam. Eles fazem as suas bravatas, as pessoas acreditam, começam a se espelhar na criatura, alguns acabam parando na Papuda, na Colmeia, em outras penitenciárias, ficam com as tornozeleiras eletrônicas e alguns, mesmo assim, continuam a gritar mito e outros vão seguindo na mesma sequência. E aqueles que insuflam essas pessoas mais ingênuas ou esses mais radicais são os mais covardes, porque eles nunca estão na linha de frente. Um deles, e o principal deles, é a figura do inelegível, Bolsonaro volta ao Twitter, isso ontem, ataca Moraes e fala em graves retrocessos à liberdade. Então, olha só, o cara achou, o covarde maior da nação, que o Elon Musk tinha triunfado, tinha dado um golpe, tinha conseguido burlar
o sistema digital e colocado o X para funcionar aqui no nosso país. Ele se colocou nessa posição de ser alguém que estava praticando desobediência civil. Pois bem, vai tomar 50 mil reais de prejuízo, mas para ele não é nada, né? Ele embolsou mais de 17 milhões, aplicou esse dinheiro, além do tanto dinheiro que ele já tinha. Então, e ele não presta apoio a ninguém que entrou nas furadas em função de acreditar nele, covarde e vigarista. Bom, me desculpem estar dizendo isso, tá, gente? Não é nenhuma ofensa pessoal, isso é um atestado dos fatos, né? Não estou inventando nenhuma história. Como é que a gente julga o comportamento da criatura? E aí os trouxas, falei ontem do senhor Deltan Dallagnol, eu estou sendo obrigado, gente, a classificar algumas figuras de uma forma que eu nunca pensei. O senhor Deltan, eu chamei ontem de bobalhão. E o que ele é? Um bobalhão que fez ontem um papel ridículo. O senhor Elon Musk deu um xadrez, deu um golpe no ministro Alexandre de Moraes, isso aqui. Pois bem, senhor Deltan, o senhor está caladinho hoje, nem está falando isso, né? Que o senhor Elon Musk teve que recuar, está cumprindo todas as normas aqui. Gente, pense no mundo o que significa isso. Como é que essa figura está sendo vista por todos os jornais, todos os veículos de comunicação? Alguém que desafiou o ministro da Suprema Corte do nosso país, que apoiou a extrema-direita, fez uma série de bravatas, que dizia que não iria cumprir ordens ilegais, que as ordens eram incondicionais. E agora? Vai cumprir as ordens ilegais? E aí, patuleia da extrema-direita? Como é que vai ficar agora? Você dizia, ele não cumprirá ordens ilegais. Pois bem, vai cumprir todas as ordens, está cumprindo todas. E não está conseguindo dar nenhum somebody love, porque colocou 2 escritórios de advocacia muito poderosos, muito prestigiados aqui no Brasil, mas isso não basta. Ele tem que ter a empresa operando fisicamente aqui no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes está considerando os 2 advogados figuras ali inexistentes, porque elas estão tentando defender algo que não é materializável no Brasil, portanto não sujeita à nossa jurisdição e a alguma sanção, né? Então ele vai ter que botar o escritório aqui com funcionário. Essa gente está toda desesperada. Esse aqui, ó. Estados Unidos pedem revogação de visto de Alexandre de Moraes e ministro do STF. Sonha, essa gente é muito lunática. Vão cancelar vistos de ministro da Suprema Corte do nosso país por estar exercendo a jurisdição. É gente muito louca. Mas essas criaturas só têm 2 destinos, né? Ou uma clínica psiquiátrica para se tratarem, para tentarem se curar, ou a cadeia. No caso deles, os que estão em território nacional estão mais próximos da cadeia. Olha só o programa mais visto da extrema-direita, o título que eles colocaram depois da cadeirada que o senhor Elon Musk tomou. Oeste sem filtro. Foguete de Elon Musk contra Moraes deu ré? Pois bem, deu ré. Deu uma ré muito grande. Esse aqui, então, ó, ditador está afugentando de investidores. Eles estão totalmente perdidos, gente. STF afirma que não reconhece novos advogados do X enquanto a empresa não indicar representante legal. Porque só ter advogado aqui constituído para defender interesse de alguém que não está estabelecido no Brasil, é a mesma coisa que nada. Alguém defender uma empresa que está sediada nos Estados Unidos e que o brasileiro, o direito brasileiro, a jurisdição brasileira, as nossas leis, o Poder Judiciário não tem condição alguma de fazer qualquer coisa, estabelecer qualquer sanção. O que adianta? É advogado de nada. Seria mais interessante para esses advogados serem advogados do ET de Varginha, do chupa-cabra, de algum personagem assim, o Saci Pererê, né? Enfim, o Cramunhão. Seria mais pelo menos divertido, porque ser do senhor Elon Musk sem ter empresa aqui significa absolutamente nada. Elon Musk recua e suspende contas de bolsonaristas no X. A suspensão era só no Brasil, agora está no planeta inteiro. Eles estão banidos, agora estão tendo que ir para outras redes. Os jornais impressos hoje estão dando destaque também a isso, né? Aqui no Globo, tem essa matéria aqui. Moraes multa X por ação dolosa e ilícita após drible em bloqueio no país. E aqui na parte interna, é isso que eu estou falando para vocês. A cadeirada foi muito bem dada. Os galinhos ainda não se manifestaram, porque outros galos virão, né? Vai ter galo em cima do galo na cabeça do senhor Elon Musk. Marcação cerrada. Moraes multa X por ação ilícita para driblar bloqueio e cobra indicação de representante. Gente, está uma humilhação geral, né? Então, isso não é para ser enfatizado?
o mundo todo olhar e falar assim, olha, o Musk é todo poderoso, bilionário, mas lá no Brasil ele tomou uma cadeirada que ele perdeu o rumo. Ele está tendo que se submeter a tudo que o Poder Judiciário do Brasil está estabelecendo para ele sem nenhum recuo. O ministro Alexandre de Moraes não recuou em função das ameaças, e das agressões que sofreu, né? Sofreu uma série de agressões que eram agressões ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa gente vai dizer o quê desse bravateiro? Esse bravateiro agora ele tem mais alguma credibilidade e alguma coisa que ele fale em relação ao Brasil? E o seu subbravateiro, o seu puxa-saco, a figura do inelegível, o reles ladrão de joias, segundo a Polícia Federal. Muitas coisas estão acontecendo porque o senhor Paulo Gonet não está se manifestando como deveria se manifestar a Procuradoria-Geral da República, conforme diz a Constituição e as normas aqui no nosso país. Hoje nós estamos vendo que 2 senadores estão sendo indiciados pela Polícia Federal, Renan Calheiros e me fugiu outro nome, me fugiu outro nome, os senadores aí, Eduardo Braga. E só que tem um negócio, né? Eles vão ter que entrar no final da fila, né, senhor Gonet? Não vai poder pegar esses senadores agora e colocar na frente da fila. Tem uma galera aí, não estou defendendo que eles não sejam acusados se houver de fato o que a Polícia Federal está colocando. A lei vale para todos, mas tem uma ordem aí, né? Tem criminosos aí muito mais graúdos que continuam a atuar contra a nossa democracia e, sobretudo, contra a nossa paz de espírito, a nossa sanidade mental. E esses a Procuradoria-Geral da República ainda não deu os pontapés ou as cadeiradas que o ministro Alexandre de Moraes desferiu, por exemplo, no mito dessas criaturas todas, né? Então, gente, eu fiz esse papo com vocês hoje para salientar esse particular, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes ele deve entrar para esse patamar no planeta, porque ele desafiou alguém que está nesse nível planetário, o homem mais rico do planeta. Então, tá aí. Um inimigo à altura coloca as pessoas em patamares idênticos, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Mais tarde a gente volta. Tchau.